Lá em capítulo 13, versículo 7, o senhor que me disse que eu sou analfabeto, não sei ler o texto, lá tem... Então é o seguinte, isso aqui é um debate. A gente não vem aqui brincar de casinha. O senhor fez uma zombaria, me tirando onda que eu sou analfabeto. Agora o senhor aguenta. Não, eles não têm o nome no livro, na sua opinião. Eles são salvos pelo sangue deles mesmos. Eu falei, agora temos um problema de teologia básica. As pessoas se salvam, então... Até pra ficar melhor por mão... Mas você tá falando que eu não sei teologia. Vou usar o mesmo artifício. Até pra ficar... Ué, peraí. Se o senhor disser aqui, nesse debate que o senhor disse agora há pouco, que eles serão salvos porque eles mesmos se salvarão, é lógico que o senhor não sabe teologia. É o verbo que está dizendo aqui, entendeu? E é interessante que eu te perguntei sobre essa questão, o senhor já tratou de confundir, mas a questão do... Eu tratei de confundir, pastor? Em que momento eu fiz isso? Não, é que assim, todas as suas falas são em tom de acusação contra mim, pessoalmente. Professor Leonardo, você está com a palavra para defender o seu posicionamento pré-tribulacionista. É o nosso, né? Mas hoje você é o representante aqui. Então, só fazendo uma adenda aqui, a questão da leitura, né? Eu dava aula na faculdade de leituras complementares da Bíblia Sagrada. Quando a gente fala de você não sabe ler ou você lê mal, não é questão que a pessoa não saiba ler, é questão da pessoa estar lendo de uma ótica do outro, né? A gente fala sempre isso. Mas avançando, né? Eu queria que o pastor falasse algum texto da Bíblia Sagrada, né? Não, vamos para Apocalipse 3:10. Eu queria saber do pastor qual a referência que ele tem de Apocalipse 3:10. Se ali está falando de um livramento da grande tribulação ou se é parcial. Se for parcial, se for local, pode responder no meu tempo. É local, pastor? Você acha que é local ali? Não tem mais tempo. Agora não tem tempo. Não tem tempo. Pode formular a pergunta do jeito que o senhor quiser. Então, ali é local, pastor? Local, não entendi a sua pergunta. É uma tentação local, uma tentação assim... É universal ou só para aquele local ali? É isso que ele quer. Apocalipse 3:10? Lá não fala de tribulação. Não, mas ali é uma tentação? É tentação, todos nós sofremos tentações o tempo todo. O Pai Nosso, livrai-nos da tentação. Mas ali é interessante que ali tem uma oração subordinativa, adjetiva, restritiva. Ela restringe ao mundo inteiro. Como que o senhor lidar com isso? E outra coisa, deixa eu te falar. É interessante, pastor Elias, pastor César, reverendo, né? Para mim é uma satisfação estar aqui debatendo com ele sabe disso. Mas a gente tem que trabalhar assim porque ele é forte. E os né? ouvintes também, você pode olhar para a câmera. Então, pessoal, é interessante, sabe por quê? Olha só a visão pós. A visão pós é muito interessante. Porque o pastor vai dizer que perasmos ali é uma tentação simples, ali local, restrita. E ali ele não vai negar que ali Deus está restringindo, guardando daquela tentação. Mas da grande tribulação, Deus vai colocar a igreja lá. Olha só que visão do pós. Deus coloca na grande, mas da pequena ele livra. Tá, vamos fazer o seguinte, pastor. Antes do senhor zombar do pós-tribulacionismo, né? Ele falou, veja só como dizem os pós. Vamos dizer, essa é retórica, né, pastor? Sobre o pós, eu falo. Eu me preocupo com o pós. O senhor não precisa dizer o que o pós diz. Uhum. Geralmente, o pós-tribulacionismo diz o que o texto bíblico está dizendo. Eu disse para o senhor no começo desse debate assim, olha, cadê um texto, ou eu pedi 2 ou 3 textos, por quê? Onde a palavra eclectos tem a ver com judeus. O senhor não mostrou esse texto? Eu mostrei. Qual que mostrei. É? Qual que é? Apocalipse 13:7, nós lemos. Então, vamos lá. 13:7. Então, vamos lá. 13:7. Embaixo. 13:7 é o que o senhor mostrou. Embaixo. Lá em capítulo 13, versículo 7, o senhor que me disse que eu sou analfabeto, não sei ler o texto. Pastor, com isso? Lá tem... Então, é o seguinte, isso aqui é um debate. A gente não veio aqui brincar de casinha. O senhor fez uma zombaria, me tirando onda que eu sou analfabeto. Agora o senhor aguenta. Na exegese do texto, na leitura natural do texto, tem 2 classes. Tem santos, que são vencidos, que na sua leitura, por alguma razão, o senhor disse que eles se sujeitaram, só que eu disse, não, pastor, o senhor não está lendo o texto. O senhor me acusa de analfabetismo. Se eles são vencidos, eles não se sujeitaram, pastor? Não, porque eu mostrei como eles foram vencidos. Lá em Apocalipse capítulo 20, eles foram vencidos porque eles foram degolados.
Foram degolados por causa da palavra de Deus. Então não conflita com aquele texto que a igreja é vencedora. E a igreja segue triunfante. Eles vão se assentar em tronos, vão julgar, vão reinar com Cristo durante 1000 anos, justamente porque foram degolados, justamente porque foram decapitados, justamente porque não aceitaram o sinal da besta, justamente por não se sujeitarem. Mas na sua leitura, o senhor que sabe ler e a gente não sabe, o senhor diz que eles se sujeitarão, sendo que o texto não diz isso. O texto diz que quem vai se sujeitar, pastor, é quem não tem nome escrito no livro da vida. Então temos 2 públicos aqui. Um que são os santos, são salvos. Para mim não tem problema dizer isso. Para o senhor parece que tem. Quando eu pergunto se são salvos, vira um seminário à parte. São salvos? São salvos. Tá bom, eles têm o nome no livro da vida? Não. Não, eles não têm o nome no livro da vida, na sua opinião. Eles são salvos pelo sangue deles mesmos. Eu falei, agora temos um problema de teologia básica. As pessoas se salvam. Então, até para ficar melhor por irmão... Aí você tá falando que eu não sei teologia. Vou usar o mesmo artifício. Até para ficar... Ué, peraí. Se o senhor disser aqui, nesse debate que o senhor disse agora há pouco, que eles serão salvos porque eles mesmos se salvarão, é lógico que o senhor não sabe teologia. Agora, a salvação é... Agora explica pra mim como é que eles são salvos. Busca através, dando sua vida, né? A gente chama coroa da vida. E o senhor tá querendo pular de texto, mas vamos continuar lá. Peraí, eu tô querendo pular de texto? Eu tô no mesmo texto. O senhor achou que estava vencido já nesse texto, agora tá remontando. E vencer não é se submeter. Olha a etimologia dessa palavra, pastor. Pelo amor de Deus. A etimologia vencer é o quê? É se submeter. De alguma forma você está se submetendo porque você está sendo vencido. Então quem se submete aqui são os santos. E outra coisa... Peraí, quem se submete aqui são os santos. E outra coisa, vem cá, o nome não estava no livro da vida, mas vem cá, o nome pode ser riscado do livro da vida? Eu creio que não. Mas qual que é o... Não pode. Esse não é o debate? Sim. Não, mas esse é o debate? Não, o debate é se pode ou não pode? Olha o contexto. Olha o contexto. O senhor está dizendo, não, uma vez ali o nome está no livro da vida, não pode tirar, não pode mais. Não, está errado, pastor. Tá bom. Meu irmão, vamos lá. Não, esses santos aqui... Não fuja, pastor. Vamos lá. O que, então, que significa? Peraí, vamos lá. Ali... O senhor apresenta o texto, sim. Eu quero continuar o texto e eu que estou fugindo? Sim, porque o senhor falou que deu como vencido. Eu li para você, vou ler de novo. Vamos lá, vamos ler de novo. Então, você quer continuar aqui? A minha pergunta então Apocalipse 3:10 você não tem resposta. Então, vamos lá. A minha pergunta é a seguinte. Apocalipse 3:10 você não tem resposta. Então eu vou te dar como vencido, aí eu continuo aqui. Pode ser? Não tem problema, pastor. Eu não estou aqui num desfile de conhecimento. Eu sei, pastor. Eu também não estou. O senhor quer dizer que o senhor venceu lá em Apocalipse 3:10? Se o senhor fica melhor se sentindo assim, tá bom, irmão. O senhor venceu. Mas vamos entrar nesse assunto aqui, porque eu nem mesmo entrei em Apocalipse 3:10. Então, mas vamos lá. Por que esse medo de entrar em Apocalipse 3:10? Então, todo mundo que está ouvindo, inclusive os meus irmãos pré-tribulacionistas, estão percebendo quem está com medo ou não. Não, vamos lá então. O texto que o senhor citou de Apocalipse 13 diz que os santos foram vencidos. Sim. E depois diz que todos os que estão na face da terra, lá sobre a face da terra, vão adorar a besta. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Esses santos, o senhor disse que são salvos. Eu concordo, pastor Elias concorda, todo mundo concorda. Os santos são salvos. Eclectos, ok. O senhor disse que eles são salvos porque eles não é por Cristo. Eles são salvos como? Não, eu falei, aí você tá igual o senhor falou. Deixa eu falar. Eu posso fazer menções. Um momentinho, deixa eu interromper. Ele quer saber como esses santos são salvos no período da grande tribulação. Aí depois o senhor volta com a pergunta. Toda a humanidade 3:10 para ele. É salva por Cristo. Porém, agora, nós somos salvos agora mediante a graça. A graça, o favor imerecido. O Espírito Santo, ele vai, de certa forma, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas aqui não, ele vai ter que dar a sua vida. Mesmo assim, é Cristo, então não é teologia. Eu sei muito bem teologia, eu dou aula disso. Deixa eu ler o resto para o senhor. Então, só para ficar claro, o senhor acredita que nesse período os santos serão salvos porque eles dão a sua vida? Sim. Que o Espírito Santo vai estar agindo, não vai estar? Não, o Espírito Santo, ele não vai estar agindo dessa forma totalmente, na sua plenitude. Então as pessoas vão ter que dar a sua vida para poder ser salvo. Sim. Muito bem. Agora o senhor quer formular para ele a questão do eu vou formular, mas eu vou ler de novo. E vou ler... E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, artigo definido, santos, tá aqui, se trata dos santos, e venceu. Ele venceu, então é submissão. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. 8. E adoraram-na
todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Verso 10. Se alguém leva em cativeiro irá, pastor. Presta atenção. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. É a resposta à sua pergunta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. É isso aqui. Agora vamos lá, Apocalipse 3. A fé dos santos continua? Vamos, não, pastor, aqui aí está a paciência e a fé dos santos. Tá, qual que é a paciência e a fé dos santos? Aí é o verso 11 e subir a terra outra besta. Então é outra perícope. Vamos lá, Apocalipse 3:10. Vamos lá, eu quero que o senhor me fale. Vou entrar no Apocalipse 3:10. Vamos lá. Eu estou devendo para o senhor. Porque, Mateus 24:31. Porque assim, ao invés de ser um debate, tornou-se no início uma sabatina, né? Então ele mandou não, 4 o senhor fez perguntas. Pergunta, eu respondi também, pastor. Eu fiz uma pergunta até agora. Ele mandou 4 perguntas e como não dá tempo de responder todas as 4 numa vez, na próxima vez que ele fala, ele fala assim, o senhor não consegue responder a outra, a outra e a outra. Mas todo mundo que está ouvindo aqui está sabendo quem está tendo realmente as respostas. Deixa o público fazer a sua própria opinião, pastor. Né? Todo mundo está ouvindo, todo mundo que está vendo, todo mundo está vendo, pastor. E vai ver. Exatamente. Então vamos lá para Apocalipse 3:10. Deixa ele responder então, Apocalipse 3:10. Primeiro, vou entrar em Apocalipse 3:10, finalizando esse assunto da besta que vai matar os santos. Em Apocalipse capítulo 11, está escrito o que a besta vai fazer com os santos que serão vencidos, pastor. Está escrito assim, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Então, eles não se sujeitarão à besta, porque serão mortos pela besta, conforme Apocalipse capítulo 20. Eles serão mortos, decapitados, degolados, e porque foram mortos, decapitados e degolados, eles reinarão com Cristo durante os 1000 anos. E esse termo vencer significa o quê, pastor? Vencer, matar. É o texto aqui. Vencer, vamos lá, vamos repetir o texto. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o que é o vencer. O testemunho pelejará contra elas e as vencerá e as matará. É só ler Apocalipse, capítulo 11, versículo 7. Está escrito aí no texto. Beleza? Quem responde... Nós estamos lendo 13, verso 7. Então, mas ele está... é o mesmo contexto, meu amigo. Deu para entender. Então, é assim que ele vencerá. Vamos para Apocalipse 3:10. Vamos lá, pastor. É assim que ele vencerá os santos. Basta ler o texto. Tá certo? Então. Sobre Apocalipse capítulo 3, versículo 10, vamos aqui ao texto. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Bom, primeiro, o texto não fala que ali a palavra tríplices não aparece ali, né? A palavra tribulação não aparece ali. Haverá uma provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. E, aqui, achei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Guardar não é tirar. Guardar é guardar. Senão ele diria assim, eu vou impedir você de passar por essa situação. Mas ele só está dizendo que vai guardar. Assim como nas 10 pragas do Egito, durante todas as 10 pragas, os hebreus estavam dentro do Egito, mas foram guardados, eu entendo que eles também serão guardados assim. Eu entendo que a palavra tribulação não aparece, mas eu tenho a honestidade intelectual para assumir que eu entendo que isso aqui está falando do período da grande tribulação. Não tem problema quanto a isso. Eu não quero escapar do texto. Porém, o texto diz que ele vai guardar aqueles que serão os salvos dessa tentação que vai vir. Professor Leonardo. É muito interessante. Assim, então, se trata da grande tribulação, né, pastor? Claro. É interessante, pastor, me permite. No seu debate com o Matheus Angel, o senhor falou que ali não se tratava, já mudou. O bom é isso, que a gente vem preparado para o negócio e aqui o senhor muda já. Mas é bom que o senhor já está caminhando para o pré... É que eu disse lá, pastor, é que a palavra tribulação não aparece, e ela não aparece. O pré-tribulação... Não, pastor, pode ficar tranquilo. O pré-tribulacionismo. E a palavra guardar ali é interessante que a palavra guardar, nós temos ali, nós temos roti, né? Roti é uma conjunção subordinativa introduzindo uma causa de ação seguinte. Causa de ação seguinte. Aí tem eteressas, né, que é um verbo na segunda pessoa do singular, aoristo, indicativo, ativo, indicando a ação completada de guardar. Não é questão de estar inativo guardando, é que a ação completada, ou seja, Deus vai fazer com todos aqueles que pertencem à igreja guardar essas pessoas. Então, é o verbo que está dizendo aqui.
entendeu? E é interessante que eu te perguntei sobre essa questão, o senhor já tratou de confundir, mas a questão do... Eu tratei de confundir, pastor. Em que momento eu fiz isso? Não, é que assim, todas as suas falas são em tom de acusação contra mim pessoalmente. Embora o senhor disse que o senhor me admira, e parece que o senhor maratonou todas as minhas falas, porque cada momento o senhor cita uma fala minha com algum irmão, mas eu não entendi. Me perdoa se eu te fiz alguma coisa, porque a cada momento que o irmão se refere a mim... Pastor, isso aqui é um debate, você falou o quê? A gente está debatendo. Mas a cada momento quando eu falo que o senhor cria confusão textual, eu não posso falar isso, não? Não, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Não, como eu não posso falar o que eu quiser. Não, pastor, pode falar o que o senhor quiser. Eu não posso falar que você está criando confusão textual? Bom, pergunta para a audiência aí quem está criando confusão. Não, textual, pastor. Textual também. Eu não posso falar que você está criando confusão textual? Vamos lá, o senhor é pré-tribulacionista. Pastor Elias, vamos lá. A exegese dele de Apocalipse capítulo 13, o irmão confirma? O irmão é um grande pré-tribulacionista. Irmão, o senhor crê assim? Ele não está aqui, não. A gente já conversou aqui nos bastidores. Então o senhor crê assim? Não, vou me reservar o direito de ficar aqui. Vamos lá, Qual o outro texto onde a palavra eclecto se refere aos judeus, pastor? Eteressas, verbo, segunda pessoa do singular, aorista indicativo, ativo, indicando ação completar de guardar. Me explica isso aí, por gentileza, aí. Você não explicou ainda. Ou se o senhor quiser sair daqui, aí eu vou, toda vez que o senhor sair, eu vou dar o assunto como vencido. Entendeu? Comigo o senhor não vai sair. Entendeu? Eu prefiro que o senhor explique isso para mim aqui no grego, aqui, o que está dizendo aqui. É uma ação completada. A pergunta é: o assunto anterior, já que o senhor quer sair como vencido ou vencedor... Peraí, o senhor acabou de dizer, pastor, que quando for terminar, concluir um assunto, o senhor vai dar como vencido. Vamos concluir um assunto, pastor. Então, o nosso público entender o que nós estamos Então o senhor vai dar como vencido. Por alguma razão, o senhor vai dar o veredito de quem venceu. Ok. O texto anterior, quem venceu? Nós já estamos caminhando para os momentos finais desse debate. Não, quem venceu o texto de Apocalipse 13? O senhor acha que o senhor saiu vencedor daquela ideia? Basta ler. Porque assim, se o senhor perdeu no 13, que é o que parece, tá respondido o resto. Porque a igreja atravessa a grande tribulação, meu amigo. Não, pastor. Então tá bom, me mostra um versículo, se o 13 causou muito problema para o senhor, me mostra um versículo onde eclecto se refere a judeus. Qual Primeiro, que é o texto? pastor, eu te perguntei, o senhor tem algum referencial teórico, algum léxico, alguma gramática que faz uma referência que eclectos ali é a mesma coisa de igreja? Você não apresentou nenhum, e até agora está procurando computador e não achou e não vai achar, pastor, porque não tem. Meu computador está com a minha Bíblia. Entendeu? Não tem. Meu computador está com a minha Bíblia, pastor. Não vai achar, entendeu? Você fugiu dessa pergunta, agora eu estou te perguntando sobre Apocalipse 3:10, o senhor está querendo também ultrapassar dessa pergunta. Vamos lá. Vamos voltar em Apocalipse 3:10 ou não? No texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, o senhor disse assim, que se eu não responder do jeito que o senhor entender que eu... Não é responder. Se eu pular dessa questão... Tá, obrigado. Se eu pular dessa questão, eu vou dar o assunto como vencido. É isso que eu falei. Eu não falei... E o senhor pode fazer a mesma coisa com o assunto anterior? Entendeu? O senhor tem competência para fazer a mesma coisa com o assunto anterior? O que o senhor falou nos bastidores? Leonardo, se você quiser continuar nesse tom, a gente continua. Esse assunto a gente o senhor está continuando. Não. O senhor está continuando. Não. Mas, vamos lá. Quem está definindo como vencido ou vencedor aqui é o senhor. Quem te deu essa autoridade? Entendeu? Você que está continuando. Vamos lá. Então, quem te deu essa autoridade, pastor? Apocalipse 3:10, pastor? Vamos, estamos no Apocalipse 3:10. Então vamos lá. Então, responde para mim, por gentileza. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Jesus Cristo diz que vai guardar os seus servos da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Qual é o problema? Isso. E qual é o problema disso? Eu quero que o senhor me explica esse verbo reterassas, verbo na segunda pessoa do singular, aoristo, indicativo, ativo, indicando a ação completada de guardar. Aí o senhor disse que esse guardar aí é como se fosse algo inativo, algo desse tipo, não me lembro bem, não quero colocar a palavra na boca do senhor. Mas eu queria que o senhor definisse isso aí. O senhor já falou que isso aí se trata da tribulação. Não, então, eu disse que se trata de tentação. A palavra tribulação não aparece aqui. Não, o senhor falou, eu quero ser honesto. Então, vamos lá. Não falou? Falou que falou. Eu quero ser honesto. Deixa eu falar o que eu disse. Desenvolver o debate. Não tem debate. Vamos lá. O que acontece? A palavra tribulação não aparece ali no texto. Aparece? Não aparece. O que aparece é a palavra tentação. Eu disse que reconheço que essa tentação sobrevirá no tempo do fim, porque é o que está escrito no texto.
É o que está escrito no texto, tem que ser honesto intelectualmente. Agora, eu não posso anular a presença da igreja na grande tribulação por conta do texto que o senhor se embananou no capítulo 13, que o senhor mesmo apresentou e não conseguiu sair dele, por conta do capítulo 2, versículo 10. A gente está trabalhando... 3, versículo 10. Mas eu quero falar o 2:10. Por causa do capítulo 2, versículo 10, que está escrito antes, que dizendo assim, vocês vão ser atribulados. E qual é o problema? A história da igreja é sofrer tribulação. Agora, Deus guarda a gente na hora da tribulação. Por quê? Que ele vai guardar pra gente não receber a marca da besta, por exemplo. Então, aquele pessoal que foi degolado, eles são salvos. O que importa mais? O que importa mais é ser salvo. Mas no isso final, é guardar, pastor? Ele não vai reinar com Cristo por 1000 anos? Mas isso é guardar, pastor? Não vai reinar com Cristo eternamente? O que eu estou dizendo é que Deus guardou o povo de Israel das 10 pragas, estando o povo dentro do Egito. Vou fazer uma consideração exegética aqui. Apocalipse 15:1, pastor César, ele vai falar assim, Timós tu teu, que nelas é consumada a ira de Deus. Aí depois diz assim, tu timu, tu teu, eis, é o genitivo, né? Tem, gen. As 7 taças da ira de Deus. Também ira. E nós sabemos que Apocalipse 15, verso 1, 16, verso 1, trata-se, essa ira de Deus aqui é uma referência aos flagelos, à tribulação ali, que está pré-estabelecida naquele período, né? Apocalipse 16, verso 19, diz, tu, oi não tu, timutes, orgues, ao tu, né? E o vinho da indignação de sua ira. Então, todos é uma referência à ira de Deus. Então, essa palavra timós, olha só que interessante. Timós é raiva, ira e fúria. Raiva, ira e fúria. E todos nós sabemos que esses textos, eles são uma referência à tribulação. Temos uma referência também no Antigo Testamento, Sofonias 1,18, que diz o dia do furor de Deus, né? Mas João 5,24 diz que... Quer que eu leia o texto ou só a parte? Na verdade te digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, tá? E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos 5,9, mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo mais ainda sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha só, Tessalonicenses 1,10, esse é interessantíssimo. Esperar dos céus o Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, quem nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 5, verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Esse 1,10 aqui é interessante, porque ele tem prefixado dentro do texto esse mesmo termo chamado ek, tirados para fora de, né? Que nos livra da ira futura. E está totalmente conectado com o ek que está ali no texto de Apocalipse 3,10. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir, né? Então, definindo a palavra perasmos, lounaida, vai dizer que é tentar descobrir a natureza ou o caráter de alguém, submetendo a um profundo e alto exame ou teste, testar, pôr à prova, né? Teste, exame. Então, o que Deus faz com os judeus? Já que eles não aceitaram Jesus como Senhor, ele vai colocar eles como uma prova, né? Então, a tentação de Apocalipse 3,10 é diferente de outras. Por exemplo, 1 Pedro 4, verso 12. Ali é bem diferente. Então, só para definir aqui, pastor, não tomar o seu tempo também, a palavra tentado, o termo hebraico traduzido tentou pela versão corrigida e provou pela versão revisada, submeteu pela versão King James, nissá. O termo significa provar, testar ou tentar. É preciso sempre observar o contexto para identificar a melhor tradução. A tradução grega do hebraico, chamada Septuaginta, traz nissá como peiras ou perasmos, né? Que significa tentar para ver se algo pode ser feito, tentar esforçar-se, tentar fazer uma experiência com o teste, com o propósito de apurar sua quantidade ou o que ele pensa, ou como ele se comportará no bom sentido. Esse termo grego é o mesmo utilizado por Tiago para dizer que Deus não tenta ninguém. Logo, Tiago, então, é complicado. Logo, Tiago deixa claro para aqueles que preferiam interpretar nissá como tentação e provação, e que essa não é a tradução correta. O propósito dessa provação era simplesmente fortalecer o homem para que ele não peque contra Deus. Tem alguma pergunta? Não, é isso, só para explanar aqui o texto de Apocalipse 3,10, porque ele entra em conexão
para não tomar muito tempo do pastor, em conexão com Apocalipse 3:10, já que ele também usa as mesmas formas, né? Timós, que é ira, raiva, furor, e tá tudo ligado à tribulação. Bom, a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra os filhos da impiedade. A ira de Deus não é contra os cristãos. A ira de Deus não é contra os salvos. A ira de Deus é contra os mundanos. A ira de Deus é contra os filhos da perdição. Eu acho que todo pré-tribulacionista crê assim também, né? A Bíblia é clara em dizer que a ira de Deus é para os filhos da impiedade. Agora eu vou trabalhar o texto que eu estou devendo de Mateus capítulo 24, o versículo, não lembro o versículo. 31. E eu gostaria muito que o irmão, vamos esquecer Apocalipse 13, aonde na Bíblia a palavra eclectos se refere a judeus? Aonde na Bíblia a palavra eclectos? Eu quero texto, eu quero versículo bíblico. Já aceitei, pastor. Qual que você citou? Citei Apocalipse 13, verso 7. Então, Apocalipse capítulo 13, lá não fala de judeus. Lá fala daqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Pastor, fala. Jesus Cristo... Peraí, o senhor crê que judeus levam o testemunho de Jesus Cristo? Pastor, os 144 mil varões é judeus ou é igreja? São judeus convertidos a Cristo. Hã? Judeus convertidos a Cristo. Mais uma vez o senhor mudou. Beleza, não tem problema. Eu mudei por quê? Porque o senhor falou que não era ali, era igreja. Mas quem se converte a Cristo vira igreja. Tá Entendeu? tudo certo, é a igreja mesmo. Então ali é igreja? Todo judeu convertido... Por exemplo, Pedro era judeu? Não, ali era judeu? Vamos lá, Pedro era judeu? Sim, Tá, claro. ele era igreja? Sim, Por quê? porque ele se converteu. Então pronto, aqueles lá são judeus que se converteram, vira Não, igreja. mas- Quem se converte vira igreja, meu irmão. Eles se converteram? Os 144 Mas mil? eles se converteram antes ou depois da tribulação? Então, vamos no texto. Eles se converteram antes ou depois? Vamos no texto. Mas eles Vamos no converteram texto. antes ou depois da Ninguém tribulação? tem essa resposta. Nem eu, nem o senhor. A Bíblia não fala quando. A Bíblia fala quando? Mas O senhor sabe quando Vem é cá, que foi? como é que eles se convertem ao cristianismo com os mesmos caracteres de judaísmo? Bom, vamos lá, primeiro. Isso aí eu provo. Você quer que eu provo? Quero. Tá bom. Faz uma pergunta. Primeiro, então vamos Lê lá, o 7, verso 1, por gentileza. Primeiro, me mostra aonde é que eles se convertem, porque eu não sei. A Bíblia não fala. Lê o 7, verso 1, Então, por peraí, gentileza. é que assim, o senhor fez uma pergunta e eu queria que o senhor mesmo respondesse a pergunta que o senhor fez. Sim. O senhor disse assim, eles se convertem antes ou depois? Aonde que é? Eu acredito. O que eu falei da cronologia? O senhor não falou nada de cronologia até agora. Não, de Apocalipse eu falei. Falou? Eu falei. Então eu não estava aqui nesse Do momento. 4 ao 22, o 4 ao 22 é relacionado ao futuro e ali relacionado Tá. a Então, vamos ao até assunto o que eu 19 coloquei. é tribulação. O assunto que eu coloquei Calma aí, pastor, o assunto- deixa eu só explicar. É tribulação. Se é tribulação, eles estão incluídos dentro da tribulação, porque é do 4 ao 19. Então, no 19 é a volta gloriosa. Mas vamos lá, ao texto ali. Vamos ao 7.1 aí. Eu quero que o senhor me explique que palmas são essas aí, que eles estão aí. Então vamos lá. Eu digo que os judeus se tornam igreja quando se convertem, porque é assim que a Bíblia chama igreja. A primeira igreja é 100% judaica. E todo mundo é judeu, mas é chamado de igreja. Aqui, os 144 mil no capítulo 14, a Bíblia diz que eles cantam um novo cântico, tal, são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgens, e eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Quem segue o Cordeiro por onde quer que vá é cristão. Tá certo. Quem segue Cristo é cristão, é seguidor de Jesus Cristo. Então, mas a palavra eclectos não aparece aqui. Não, quando eu falei... Eu quero 7.1, pastor. Eu quero que o senhor me explica. Fala aqui, ó. E depois dessas coisas, eu vi 4 anjos que estavam no 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento. Aí vi outro. Aí depois fala aqui, ó, 7... cadê? Pastor, então vamos lá. É que o senhor fez uma fala longa agora há pouco. Sim. Eu gostaria então, de ter a oportunidade de falar. mas- Então vamos lá. Eu falei que vou responder Mateus capítulo 24 e que gostaria que o irmão trabalhasse a questão aonde que eleitos na Bíblia tem a ver com judeus. Por favor, eu não vou me submeter a negócio de mas 140 lá não tem a ver com eleito. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 31, eu vou ler do 29 ao 31. Logo, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu, os corpos celestes serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um som forte de trombeta.
os quais ajuntarão os seus escolhidos os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Capítulo 24, versículo 29, diz que é depois da grande tribulação. Versículo 30 e 31 fala que ele vai juntar todos os seus escolhidos. Qual a dificuldade? Isso é arrebatamento? Se não é arrebatamento, qual é o outro evento? Só pode ser o arrebatamento. Não, eu tô te perguntando. Claro que é o arrebatamento. É o arrebatamento? Obviamente. Então vamos lá então. O senhor falou que é o arrebatamento. Claro. A palavra grega ali é ipsinaxusim, da palavra epissinago, que significa ajuntar, reunião. Se o senhor ler Mateus 23, 37, lê aí Mateus 27, 39, 37, 39, vamos ler? Cada hora você falou um número. Não deu pra entender nada. Mateus 23, 37 ao 39. Vou falar bem devagar, porque tomar o tempo, né? Não é pra tomar o tempo, pastor. O senhor falou números desculpa, pastor. O senhor falou um número no começo, Pegou. depois outro depois. Ok. Pode ler aí, fica à vontade, tá na sua fala. Não. É a sua resposta. O senhor prefere achar, não? Eu posso ler aqui também, mas... Tá mais rápido no computador? É que assim, pastor... Mateus 23, verso 37 ao 39. Pastor, se você se sente melhor se eu fechar o computador, eu só tô com a Bíblia aberta aqui. Não. O senhor tem na sua mão um tablet. Porque eu não tenho a Bíblia aqui não, pastor. Então, mas Eu assim, só o tenho tablet e o anotações. computador é a mesma coisa. Eu fecho o meu computador, Não, meu amado. fico só com a Bíblia. Eu Fica à não vontade. tenho Fica à vontade. a Bíblia aqui. A resposta é sua. Vamos lá. Vamos lá, então eu vou abrir aqui na Bíblia, Mateus 23, 37 ao 39. Ó, vou ler pro senhor. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que estão enviados. Quantas vezes quis te ajuntar? Sabe o que significa isso aqui? É o mesmo verbo, epissinago. Então, se epissinago lá é arrebatar, então, sabe o que o senhor está querendo dizer aqui? O senhor está querendo dizer que ele quis arrebatar a Israel aqui e pior, ele não conseguiu, porque aqui é uma falha. Eu quis te ajuntar, mas, eles não quiseram não, tu não quiseste. Ou seja, ele quis arrebatar e eles não quiseram? Se o verbo lá, epissinago, é arrebatar, então, pastor, complicou aí. Ok, vamos lá. Bola tá comigo? Sim. Ok. Primeiro, Jesus quer arrebatar todos. Jesus quer arrebatar todos e não vai arrebatar todos. Porque depende da vontade das pessoas, pastor. Volta o problema pro senhor mesmo. O senhor diz que Jesus... ele quer... Tá bom. Esquece o tema de escatologia. Lá ele quis ajuntar todos. Ele conseguiu? Não. É um problema isso? Não. Por quê? Porque depende da vontade das pessoas. Agora, esse texto, ele não é uníssono na Bíblia. Ele não é sozinho. Esse texto, ele... Não é uníssono, não é único na Bíblia. Ele não é sozinho. Ele tem mais 2 pares. Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 22. 22? 21. E Lucas capítulo 21. Vamos ler o próximo texto, que é Marcos capítulo 13, que é o irmão desse, é o mesmo sermão. Pode ler. Jesus, é claro que eu vou ler, obviamente eu vou ler, estou propondo. Então, ele diz assim, Marcos 13, 24. Naqueles dias, depois da tribulação, o sol escurecerá. Quem está falando é Jesus Cristo. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu. Os corpos celestes serão abalados. E então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos 4 ventos, das extremidades da terra até a extremidade do céu. Se não é... Porque o arrebatamento é a busca, é quando Jesus Cristo busca a igreja. Mas, quando o senhor olha com calma lá em Tessalonicenses, que é o texto principal do arrebatamento, tem um trabalho angelical, tem a trombeta, que tem a função de juntar essas pessoas. E esse ajuntamento, eu estou dizendo, só pode ser o arrebatamento. Aí a pergunta que eu devolvo para o senhor é a seguinte: se não é o arrebatamento, em que momento vai acontecer isso aqui? Se isso aqui não é arrebatamento... Então tem um momento onde Jesus vai juntar todos os escolhidos da terra até o céu, lá em Marcos capítulo 13? Primeiro, pastor, deixa eu te falar uma coisa aí que é um problema que o senhor criou aí. Quando o senhor fala assim do céu, do céu o senhor compara com um arrebatamento, né? Que esse aí é ser levado pro céu, né? Algo assim. É isso não, mesmo? Eu não criei nada, só li o texto. Só diz assim, ser levado pro céu? Bom, o texto diz assim, Não, ser... juntará os seus escolhidos dos 4 ventos que existem... dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Sim. De São Paulo até Campinas. Sim. Da terra até o céu. Se não é o arrebatamento, em que momento isso vai acontecer? Mas
Se trata do céu, isso aí? Jesus Cristo, o nosso Salvador, diz que sim. Então, mas vocês não acreditam nessa questão que a igreja vai ficar no céu? Não é bate e volta? Quem crê em bate e volta é o pré. Porque o pré acredita que a igreja vai pro céu, fica 7 anos e volta. Então, nós acreditamos... A igreja, eu creio... Se é um ataque, vamos lá, eu vou responder seu ataque. Pastor, ele vai lá, ele vai no céu, eu tenho que construir. Ele vai no céu e vai retornar? Então, mas a sua visão, não é? Você vai me responder ou perguntar? Não, Porque eu te fiz o texto, eu tô te apresentando o texto. Então vamos lá, deixa eu responder então. Pastor, esqueça no que eu creio. Esqueça o pós. Apenas responda o texto. Não, eu tenho que trabalhar com tudo, pastor. Então tá bom. Vamos lá. Primeiro, segue aí. Deuteronômio 28, verso 64, vai dizer a mesma coisa que o senhor falou aí, extremidades. Outra coisa, o senhor é professor de hebraico, não é? O senhor é professor de hebraico, o senhor sabe... Deuteronômio o quê? 28, 64. Se você pegar... quando o senhor falou terra e céu, não é? Não, até a extremidade do céu. Da terra até o céu. Da terra ao céu. Uhum. O senhor sabe o que é merisma, pastor? Dentro da linha. Vamos lá, deixa eu achar primeiro o Deuteronômio. Vai lá. Vamos lá. Deuteronômio 28, isso, 64. Vamos lá. Aqui está falando da dispersão. O Senhor vos espalhará entre todos os povos até a outra extremidade da terra. Isso. Ali servireis outros deuses. No que esse texto aqui te ajuda? Pastor, tá falando de extremidade. Agora que o senhor sabe o que é merisma? Defina merisma para mim. Eu tenho que pegar o dicionário agora para ler. Eu não fechei meu computador. Não, merisma é uma forma do hebraico que quando ele coloca dois termos que vai significar algo único, tá? Não tem nada a ver com céu. E outra coisa, quando você pega céus... Esse texto que Jesus falou céu não tem nada a ver com céu? O céu maxacessível que você está falando? Vamos lá. Jesus Cristo. O céu maxacessível? Então, Jesus, eu não sei o que é maxacessível. Eu não sei o que significa essa palavra. Maxacessível, o que é isso? Quando nós pegamos, olha só, deixa eu definir então. Então deixa eu definir, primeiro. Eu não estou te impedindo, pastor. Primeiro, só disse que o senhor falou uma palavra que eu nunca ouvi. Maxacessível, o que é isso? Quantos céus nós conhecemos? Bom, a Bíblia apresenta 3. 3. Qual o nome do primeiro? Que é esse céu aqui? Então, pastor, não precisa fazer essa batina comigo. Não tô fazendo... Fica em paz, defina o senhor aí. Eu fiz uma pergunta. Não, responde. É para responder a sua pergunta. Eu vou trabalhar. Então responda a minha pergunta. Entendeu? Sim. Então, quantos céus existem? Você mesmo vai responder. Eu sou professor. Eu mesmo vou fazer o senhor responder. Primeiro, existem 3 céus, né? Qual é o nome do primeiro? O senhor lembra? Pastor, se preocupa o senhor com a sua resposta. Mas fala pra galera. O primeiro... Não, mas o primeiro é Uranus, que é esse céu que nós vemos aqui. O segundo é Mesoranos e o terceiro Eporâneos, ou Epirâneos, né, que é o céu maxacessível, o grande céu. Mostra um texto do segundo céu. Céu Mostra do um céu. texto do segundo céu. Céu do céu. Okay. Nós conhecemos por definição, pastor. Pausa. Pausa. Mostra um versículo do segundo céu, Mesoranos. Por que você não pediu Aonde do ele terceiro? aparece no texto? Oi? Por que você não pediu do terceiro? Porque o terceiro eu conheço. O segundo eu não conheço. Mas o senhor falou que conhece 3 céus. Não. Então, não. Só porque não tem a palavra, então, a gente tem que distinguir? Vamos lá. Pastor, misericórdia, né? Eu tô tendo muita misericórdia com o irmão, na verdade. Muita misericórdia. Quando o senhor disse pra mim... Veja só. O assunto, ele foge para um desfile de conhecimento. Eu não tô aqui para desfilar conhecimento. Eu também não, pastor. Eu te mostrei o texto de Marcos, capítulo 13, versículo 27. Aí o senhor falou assim, quantos céus tem? Quais são os nomes dos céus? Porque eu quero te mostrar que ali Bíblia... é Uranus, pastor. Você terminou? No original ali é Uranus, não é Eporâneos, igual o senhor está falando. O senhor terminou? Sim. Ok. Eu disse assim, a Bíblia apresenta 3 céus. Por quê? Porque a Bíblia fala que o apóstolo Paulo foi até o 3º céu. Eu só sei isso. Sim. A teologia que eu sei é a revelação. Eu sei o que está revelado. Eu sei o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia, eu não sei. A teologia que eu só sei o que Deus falou. Mas você não conhecia a nomenclatura de meso? Conheço. Eu conheço um pouquinho sobre esse assunto aí. Só que está na Bíblia? Não. Não está na Bíblia. Trindade está na Bíblia? Calma aí. O segundo céu está na Bíblia? Trindade está na Bíblia? Então, a gente sabe que existe, pastor. Então vamos lá. Não, Elias, mas antes de encerrar, porque assim, ele fez a pergunta de Mateus 24, versículo 31. Eu disse assim, olha, o irmão desse texto é Marcos 13, 27. Lá em Marcos 13, 27, ele diz que ele vai ajuntar os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra
até a extremidade do céu. Esses escolhidos serão juntados e vão da extremidade da terra à extremidade do céu. Eu fiz uma pergunta. Se isso aqui não é arrebatamento, como o senhor crê que não é, quando é que vai acontecer isso aqui? Eu te provei que não é, pastor. Tá bom. Isso, então, quando é que vai acontecer isso? Isso é fala de ajuntamento, pastor. Você pode ajuntamento diferente. Ajuntamento... Vai ajuntar o quê? Ajuntamento é parcial. Judeus, tribos, nações, foram todos juntos. Então o senhor acredita que vai ter um evento depois da grande tribulação, depois do tribulação. Na tribulação. Na tribulação vai acontecer um evento que vai juntar todos os judeus num lugar só. É isso? Onde está escrito na Bíblia? Vamos lá, 144 mil? Então ali são todos os judeus. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Abre aí. Vamos lá na Bíblia. O senhor falou que ali é a igreja também, né? Quem é cristão é a igreja. Hã? Todo cristão é a igreja. Não. Você falou que ali é a igreja. Eu disse que todo judeu que se converte é a igreja. Tá, mas quando ele se converte, ele larga o judaísmo, ou não? Larga, claro. Larga. Tá bom, então. A Bíblia diz que eles vêm com palmas nas mãos, pastor. Eles vêm com palmas nas mãos. O que são palmas ali, pastor? Bom, é que não tem a ver com o assunto, né, pastor? Mas vamos lá. Não, para me definir eu preciso, pastor, preciso. Então, são as láureas lá que os romanos usavam para laurear os vencedores e tal. E essas láureas, elas vinham em salvas, em bandejas, para coroar o vencedor. Com o tempo, por isso daí vem a palavra salva de palmas. A salva é a bandeja e as palmas são a coisa que é colocada na cabeça do vencedor. Mas o que isso tem a ver? Calma. Deixa eu explicar. Depois dessas coisas eu olhei, eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, com todas as nações, tribos e povos, línguas estavam diante do trono do Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas na mão. Isso aqui é a união de judeus com os ímpios na grande tribulação ali, na tribulação. Palmas aqui é uma referência ao lulave, pastor. O que é lulave? Não é demonstração de conhecimento, é porque eu trabalho assim, trabalho você pensando, entendeu? Lulave seria o quê? A festa dos tabernáculos, é uma referência à festa do tabernáculo, onde pegava folha de palmeiras, aqui se eu não me engano foinicos, ramo de palmeira, tá? Ramo de palmeira, que eles pegam e ficam acenando. Outra coisa, que eles não largaram o judaísmo, olha só que interessante, hein? Eles estão se convertendo, eles estão anunciando ali, judeus que pegam junto com os ímpios. Olha só que interessante. Antes de o senhor mostrar a próxima, aonde tem esse texto em que na festa do tabernáculo tem as folhas de palmeiras? Toda festa, pastor, tem palmeiras. Então vai ficar fácil mostrar. Toda festa. Um versículo. Pastor, toda festa tem palmeiras. Legal. Isso é muito legal. Primeiro, qual é o versículo? Jesus, quando entra, ele entra em qual festa? Em Jerusalém. Festa de tabernáculo. O que eles pegam? Eles pegam palmeiras. Quem disse que Jesus entrou na festa do tabernáculo? Ele pega... Sim, é o lulave, pastor. Calma aí. A entrada triunfal de Jesus foi na semana da Páscoa. Já passaram lá te avisando que a festa dos tabernáculos está meses e meses depois? Não, o senhor errou. O senhor errou feio. Tá bom. Feio. Deixa eu te falar aqui. A entrada triunfal de Jesus... Deixa eu falar, o senhor errou feio. Não, calma. Nem meses depois, tá tudo não, bem, pastor. Se eu errei, tá tudo bem. Tá tudo bem se eu errei. Então vamos continuar aqui, vamos continuar. Deixa eu só terminar. Não, calma aí. Pastor, eu não tenho problema nenhum de dizer que eu errei, tá? Se eu errei... Errou feio dessa aí. Isso. Meses depois. Ok, me perdoa. Me ajuda, então, a entender. Tá. Que mês é a festa da Páscoa? Avive. Ok, que mês é a festa do tabernáculo? No dia 14. Que mês é a festa do tabernáculo? Vamos continuar aqui. Eu tô perguntando. Pastor, eu também. Eu não tenho... Falar que eu errei. Então, tá, eu errei. Então, calma aí. Entendeu? Eu errei. Beleza, também? Peraí. Mas sou eu mais feio. Não tem problema. Tá bom. Mas vamos lá. Mas me deixa falar. Então, vamos lá. O senhor disse que Jesus Cristo fez a entrada triunfal na festa dos tabernáculos. Pastor, esquece. Já falei que errei. Então peraí. Então o senhor vai voltar atrás? Sim, voltei atrás. Então tá bom. Então vamos lá. O senhor voltou atrás também dos meses e meses? Ou você quer que eu explique os meses? Não voltei não. O senhor disse que eu errei, eu falei, se eu errei, me perdoa. Eu perguntei assim, então, deixa eu explicar. Que mês pastor, é a festa da Páscoa? Dia 1º de Tisri, o sétimo mês... Não tem nada a ver com Páscoa. Vamos lá. Não, deixa eu explicar. Que mês é a festa da Páscoa, meu amigo? Você não vai deixar eu explicar? A festa da Páscoa é no primeiro mês, certo? Você vai deixar eu explicar?
Não, eu tô fazendo uma pergunta direta. Que Sim, mês é a festa da Páscoa? Sem enrolar, qual é o mês? É o primeiro mês. Tá, que mês é a festa do tabernáculo? Sim, 7º mês. Então, entre uma e outra tem meses de diferença. Foi o que eu disse. Eu tô errado? Você falou que são meses do tabernáculo. Do tabernáculo. Mas a Pode festa voltar do aí depois. tabernáculo... Vamos de novo, ó. Festa tabernáculo é o dia 15 do mês 7º. Mas vamos voltar Então, para o Deixa eu voltar debate. aqui. Deixa eu Calma voltar aí, aqui. calma aí, Tá, calma aí, porque não, assim- não, deixa eu voltar aqui. Não, é que Eu já- não, mas bicho não assim, tá edificando. todo mundo sabe. É, não tá. Tá, todo mundo sabe que O senhor Lulato... disse Não, que Jesus Cristo Deixa eu fez a concluir. entrada Tá, então triunfal na festa de tabernáculos. já O senhor- reconsiderei. Você vai deixar eu terminar? Mas eu tô começando o meu argumento. Tá, então O senhor, deixar eu disse, considerar, eu falo. o senhor disse que Jesus fez a entrada triunfal na festa do Já tabernáculos. reconsiderei. Por isso de palmas. Isso está errado. Segundo, o senhor disse que a festa de tabernáculos tem palmeiras. E que a Bíblia está cheia de textos. Eu falei assim, me Festa de apresenta... palmas. Festa de palmas. É onde senhor é disse- apresentado o lulave, os O 4 senhor tipos. disse que na festa de tabernáculos haviam palmas. Não era isso, Elias, que ele falou? Ok. Eu disse, tá bom. Tem um monte de texto? Que bom. Me fala um. Então eu tô esperando esse um. Qual que é o Tá, depois eu vou te apresentar. Calma aí. agora, David, por favor. Calma, não, agora não. Eu vou Não? te apresentar. Que dia você vai apresentar? Lucas, depois... Que dia o senhor quer Calma. apresentar? Não, pastor, você vai deixar eu terminar ou não? Porque assim, pastor, o senhor Você tá faz um fugindo, pastor. Você tá fugindo. Me perdoe, então me faça voltar. Os porque eu que tô fugindo. 144 mil varões, eu tô te provando aqui que essa palmas aqui é o ramo da palmeira que era celebrado na festa de Sucoto, que é a festa do tabernáculo. Só que o senhor tá querendo fugir. Já te provei isso aí. Agora, calma aí. Vamos lá. Deixa Festa eu de terminar. Sucote tem palmas. Aonde tá escrito? Deixa eu terminar. É o que eu Tem, te perguntei. Tem, eu vou te provar. Calma. Que bom, me mostra o texto. Deixa eu só terminar aqui. Você vai deixar? Então, é que assim, ó, você vai Ó, terminar em cima de um assunto que você não Olha só. prova. Por isso, não estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Quem servia no templo, pastor? Quem servia no templo? Era judeus ou era ímpios? Quem servia no templo? Responde, por Então, gentileza. qual é esse texto? Eu não entendi o tempo todo. Eu tô te provando que é judeu aqui. Eu Eu tô te provando que é judeu aqui e o senhor tá falando que não. Tá, vamos lá, de novo. Verso 15 do capítulo 7. Por isso estão diante do trono de Deus e serve de dia e de noite no seu templo. Quem é que serve no templo aqui? Qual a referência aqui? O templo que tem o trono de Deus é onde? Não, quem é que serve no templo? Responde. Eu tô respondendo, ó. O texto diz assim, ó. Quem serve no Por templo? isso, o texto diz assim, ó. Por isso estão diante do trono de Deus Tá. Quem serve no templo? e servem de dia e de noite no seu templo. Esse Isso. templo é onde? Quem serve no templo, pastor? Responde, por gentileza. Todos os salvos aqui. Por quê? Porque esse templo, irmão, não é o templo lá em Jerusalém. Esse templo é no céu. Como eu sei isso? Eu sei isso porque lá tem o trono de Deus. O templo de Jerusalém tem o trono de Deus? Jerusalém? É. Tem o trono de Deus lá dentro? Do templo? Mas a casa do Senhor ali é uma referência. Pastor, o senhor está usando inferência aí no texto. Não, vamos ver quem está usando inferência. O senhor texto tá que o senhor apresentou diz assim, ó. Então, dos anciãos perguntou. Vamos lá. O texto, o senhor está achando que eu estou fugindo do texto. O texto é Apocalipse 7. Apocalipse 7 diz assim: depois dessas coisas vi. Versículo 9. Depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Então não são 144 mil. De todas as nações, todas as tribos, povos, línguas, eles estavam de pé diante do trono. O trono fica onde? No céu. Perante o cordeiro, trajando compridas vestes, clamavam com grande voz: salvação está diante do cordeiro, tal. Os anjos estavam de pé ao redor do trono, os anciãos, tal. Então um dos anciãos me perguntou: primeiro, esse assunto é no céu, o trono está no céu. O ancião perguntou: quem são estes de brancos vestidos? E ele respondeu: não sei, tu sabes. E ele falou assim, versículo 14: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Tá. E se são aqueles que vieram da grande tribulação, então eles atravessaram a grande tribulação. Sim. Lavaram suas roupas e branquearam no sangue do cordeiro. Quem branqueia a roupa no sangue do cordeiro é a igreja. Depois, por isso estão diante do trono de Deus. Aonde é o trono de Deus, meu amigo? Pastor, É na terra ou no céu? Apocalipse É na terra ou no céu? Apocalipse é simbólico, pastor. Peraí, Então deixa... o senhor vai defender que esse texto que o senhor apresentou, que o senhor acha que eu tô correndo, esse templo é lá em Jerusalém? Não. E lá se Aí é o ajuntará... senhor que tá falando. Então tá bom, então é O onde? senhor que tá falando. Então é onde?
O senhor que tá falando. Então é onde? O texto é simbólico, pastor. Tá, ele é onde esse o trono? texto é simbólico. Tá, o trono é onde? Deixa eu... Então, fica claro quem está correndo. Não, Então, não. o texto diz que o trono é no céu, o texto diz que multidão de povos, línguas, tribos e nações estão diante de Pastor, Deus mesmo no sendo céu, no céu, isso é simbólico. E essas pessoas Deixa eu vieram... só responder o senhor aqui. Eu vou te passar. E essas pessoas vieram da grande tribulação. Eles atravessaram a grande tribulação. Eu preciso responder e essa aqui. estão no santo templo, diante do trono de Deus, o tempo todo. Aí o senhor está dizendo assim, não pode, só pode ser judeu. Não, não. Aqui não é judeu. É gente de toda língua, tribo e povo e nação. Quem diz isso? O próprio texto. Olha nós já estamos a meia hora além do Deixa eu tempo. só responder. Não, sim. Você vai responder e depois nós vamos para as considerações finais, que já faz 1h30. É 1 hora só debate. Passa muito rápido. Tá bom? Pastor, o senhor pediu um texto que fala de palmas, né? Em Sucot, em tabernáculo, não foi? Então, ó, eu estou em Levítico 23, tá? Festa do tabernáculo, verso 40. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, vou ler de novo, ramos de palmas, ramos de árvores espessas, salgueiros e beiras, e vos alegrareis perante o Senhor. Então, o senhor já está respondido isso aí, tá? Então tá respondido. Capítulo 23, versículo? Versículo 40. Tá? Então já está respondido. Números 23? Não. Levítico 23. Desculpa. Não, Levítico tranquilo. 23, 40. Tá na bênção, pastor. O senhor pode. Segue. Não, é só isso, pastor. Não precisa ler tudo, não. É só para mostrar aqui que aqui realmente... E também tem no finalzinho que ele fala que eles habitam em tendas. Entendeu? Certo. E aí? 23, 40. Não, 23, 40. Tá aqui. Leia aí para nós, pastor. Vamos lá. Disse Moisés... Não, 23, 40, pastor. Eu tô nele aqui. Não, 23, 24 aqui e 23 aqui. Ah, tá. Então vamos lá. Disse mais, Senhor Moisés, que dias a festa do tabernáculo, Senhor, serão 7 dias e tal. Eu realmente não lembro por que você falou esse assunto de palmas, é que você quis juntar porque uma você quis juntar com a entrada triunfal, mas não deu certo. Não, isso aí a gente já descartou. No primeiro dia tomareis o vosso fruto das árvores formosas, palmeiras, ramos de árvores cheias de folhas, durante 7 dias vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, celebrareis festa do Senhor durante 7 dias do ano, estatuto perpétuo, no 7º mês. Ok. Perfeito, pastor? Tá respondido? Tá respondido, claro. Obrigado. Então, a conexão que eu faço desse texto é que esse texto está conectado junto com aquilo que é a propriedade do judeu de celebrar suas festas. Então, ali realmente é uma referência à festa de tabernáculo. Entendeu? Aonde? Lá no Novo Testamento? Sim, aonde? sim. Aqui, ó, Apocalipse 7, verso 9. Aqui, ó. Então, lá só tem judeus, em Apocalipse 7, 9. Não, o que eu falei? Que é a festa judaica. Não, o que eu falei? Ali se uniram gentios e judeus. Não tem nada a ver com E igreja. são servos de Cristo. Sim, servem, claro. Então são igreja. Não. Não? Eles são servos de Cristo, A igreja mas não são foi igreja. arrebatada, pastor. A igreja foi arrebatada. Tá, mas eles são servos de Cristo, mas não Sim, são igreja. sim. E eles são de todas as nações, tribos, Explica, povos, Abraão línguas era e igreja? nações. Então, eles são Abraão era igreja? Eles são de todos os povos. Abraão era igreja, pastor? Responde, meu pastor. Eles são de todos os tribos, línguas, povos e Meu nações. pastorzão, responde. Abraão era igreja? Então, vamos lá. Essas pessoas de Apocalipse, eles Por atravessaram favor, a meu grande pastor, tribulação, responde. certo? Abraão, Jacó, Isaac, eram igreja? A gente vai entender como salvos do Antigo Testamento, né? Então, são salvos do Antigo Testamento. Então, olha só, assim, o senhor criou uma inferência nessa questão. Entendeu? Eles não eram igreja, mas não deixaram de ser salvos. Aqui também, eles não deixaram de ser salvos. Então, mas o eles pessoal não que são atravessa igreja. a grande tribulação não é igreja? Não. Então são quem ali? Hã? São salvos que não são igreja. São judeus e Não. gentios que se converteram na tribulação. A quem? Converteram a quem? A Cristo? Claro, pastor. Então quem se converte a Cristo é o quê? Quem se converte a Cristo é o quê, pastor? Essa foi a minha pergunta. Pastor, isso é o óbvio, pastor. E qual que é o óbvio? Quem se converte a Cristo Isso, é igreja? Sim. Não é? É? Peraí, Abraão era igreja, pastor? o Abraão não se converteu a Cristo, olha antes. Eu tô falando na grande tribulação, quem se Mas converte a não Cristo? houve obra expiatória para ele? Houve. Então, se houve obra expiatória para ele também foi salvo por Jesus Cristo. Ele não foi salvo Mas por ele todo mesmo. mundo é salvo por Jesus Então, Cristo. meu Só que a pastor. única pessoa que defendeu a salvação sem Cristo foi o senhor. Não, o senhor Então- tá querendo induzir isso para mim. Para, pastor. Para. Não, eu não tô querendo induzir, não. Não, pastor. vamos voltar aqui Eu no disse texto. até que era um problema teológico. Eu sei, quando meu o senhor amado. citou. Vamos voltar no texto. Então, eu estou no Vamos texto. voltar no texto. Apocalipse capítulo 7
fala das pessoas que se converteram Vamos durante lá. o período tribulacional. Se eles não são igreja, eles são o quê? Tá. Pastor, já disse, Abraão não era igreja, mas ele foi salvo. Não, o Abraão não estava nesse grupo, Houve pastor. obra Então, expiatória. Eles foram O salvos. senhor me acusa de fugir do assunto, Eu não mas tô. quem está fugindo é o senhor. O Pastor, texto eu tô diz assim, dentro ó, do texto. Depois, o Abraão está aqui nesse texto? Então o senhor está fora. Pastor, Entendeu? não. Então vamos lá. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, todas as tribos, nações, povos, línguas e tal. Tal. O ancião pergunta, quem são esses? Ele falou assim, não sei, foi esses que vieram da grande tribulação e lavaram as vestes no sangue do cordeiro. A minha pergunta é simples. Quem lava as vestes no sangue do cordeiro é o quê? Pai, Isaías fala o quê sobre lavar? Isaías não fala sobre igreja. O Isaías está antes. Eu tô falando Mas aqui não tem na igreja também, pastor. Onde está escrito igreja aqui? Os eleitos, os eclectos. Não O está tempo escrito. todo. Eu já te disse que eclectos... Não, quem se o senhor converte a o senhor que Cristo, está falando. quem se converte a Cristo, não é a Pastor, igreja? isso é uma inferência. Tá, se não é a igreja, é o quê? Essa é uma simples, inferência. simples. Salvos. 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 E lá no céu Salvo tem por outros- Jesus tem Cristo. quantos Não- tipos de salvos? Não. Existe um só tipo de salvos. Mas o salvo dos Antigos Testamentos... Abraão deixou de ser salvo? Então, meu irmão, eu tô falando dos salvos do período tribulacional. Sim. Olha, Então, tem- é o homem pastorzão. satisfeito, Elias. Não dá mais. Não dá. Eu tenho uma boa